Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao seminário Frutos Secos do Alentejo, o contributo da ciência para a sustentabilidade do setor. Vamos dar início ao nosso programa. Sem mais demoras, eu vou passar a palavra já para a primeira oradora, a investigadora Rita Martins, que é investigadora responsável pelo Centro de Transferência de Tecnologia do CEBAL em Ferreira do Alentejo, o CTT, que nos irá fazer a apresentação intitulada Fileira dos Frutos Secos em Ferreira do Alentejo, uma estratégia de transferência de conhecimento e tecnologia para o setor. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela apresentação, Fátima. Vou só fazer aqui uma visão muito geral, como disse, portanto, a estratégia que vamos apresentar tem a ver com aquilo que fizemos relativamente à fileira dos frutos secos, embora obviamente esta estratégia da criação deste centro de transferência seja depois muito mais além do que isto, mas e para isso eu faço só aqui muito breve contextualização já daquilo que referimos, ou melhor, que o Sr. Vereador e a minha colega Fátima referiram, mas só para perceberem um pouco da estratégia do CEBAL em si. Portanto, o CEBAL, além de ser uma unidade de investigação, portanto, tem combinado muito este binómio da investigação e da transferência do conhecimento e da tecnologia. Isto como uma estratégia que se baseia, uma estratégia de crescimento, em que se baseia e que se alicerça em torno desta especialização tecnológica e económica para o Alentejo, e que promova aqui então o potencial do conhecimento científico e tecnológico. Nós entendemos que existe ainda um grande caminho a percorrer entre o ID, portanto a investigação, e esta transferência do conhecimento e da tecnologia. Portanto, existe uma grande necessidade destes processos de amadurecimento e também de adaptação destes novos conhecimentos e das novas tecnologias que são geradas aos contextos e às necessidades dos seus próprios usuários, sejam eles produtores, sejam eles empresários do setor mais industrial. Portanto, defendemos que a transferência de conhecimento e tecnologia é um instrumento fundamental para a inovação no território e, obviamente, para fomentar o desenvolvimento tecnológico e muito o desenvolvimento rural. Mas para isso, de facto, e como já dizia, é necessário desenvolver novas abordagens para gerir esta transferência do conhecimento e da tecnologia para a região. Portanto, desde 2015, que o CEBAL tem vindo a acumular várias experiências nestes processos de transferência de tecnologia. A nossa atuação assenta essencialmente em 3 pilares fundamentais: na sustentabilidade económica, ambiental, social e cultural, como já foi referido. Portanto, é um dos pilares muito importantes, esta integração da sustentabilidade, desta desconstrução da sustentabilidade, envolvendo estes 4 pilares, em modelos de transição para uma economia circular e também em abordagens que sejam mais descentralizadas, portanto, que nós consigamos abranger mais o território, dada a característica do Alentejo, não é? Portanto, são territórios de larga superfície, com aglomerados, não é? E com produções muito distantes e muito desagregadas. Portanto, a estratégia, a nossa abordagem próprio, portanto, do CEBAL, baseia-se muito nesta perspectiva holística, muito nesta perspectiva endógena, territorial. Portanto, temos que elevar muito a questão da proximidade geográfica, como dizia, através da descentralização, mas também muito a humana. Portanto, para fornecer aqui soluções que sejam inovadoras, que sejam sustentáveis, não é? Obviamente, que respondam aos desafios do território e que sejam aqui um veículo para fomentar estas dinâmicas da economia rural. Portanto, nesta ótica e, portanto, daquilo que também já foi referenciado, o município de Ferreira do Alentejo interessou-se por este tipo de modelo e, portanto, e face aos seus objetivos, também no seu plano estratégico de desenvolvimento do próprio município. Portanto, estabelecemos este protocolo de colaboração entre o CEBAL e o município e criámos então este Centro de Transferência de Tecnologia, portanto, que é uma iniciativa piloto no Alentejo e, portanto, também pelo que percebemos em Portugal, daquilo que é o nosso conhecimento, e que, obviamente, temos considerado que é inovadora e que é pioneira também no que diz respeito a estes normais processos e formatos de transferência de tecnologia, que também ainda não estão muito desenvolvidos no nosso país. Portanto, o primeiro ano de atividade do Centro de Transferência de Tecnologia foi em 2018-2019, portanto ele criou-se no final do ano já de 2018, e portanto o que nós tivemos, primeiro que tudo, foi uma grande necessidade de diagnosticar a realidade do território, para percebermos qual a estratégia que
deveríamos seguir. Portanto, o que verificámos inicialmente em Ferreira foi que tínhamos aqui uma grande diversidade produtiva, portanto, existiam vários setores de produção e que também, portanto, várias frutas, várias outras dinâmicas a nível de plantação e, portanto, e percebemos também que existiam aqui diferentes tipologias de empresários, portanto, empresários maiores, empresários mais pequenos, portanto, em nome individual, em grupos, e, portanto, mas essencialmente o que percebemos é que eles tinham todos uma grande vontade de conhecer, de diferenciar-se e de inovar de alguma forma. Portanto, foi com isto que avançámos então para definir as nossas estratégias de ação, não é? E acabámos por pensar em definir estratégias setoriais, estratégias temáticas, para podermos, durante um determinado período de tempo, abordar em concreto aquele setor ou aquela temática, porque era mais fácil, não é, de fazermos pelo menos aqui um conjunto de elementos e de dados que nos permitissem também aferir as necessidades e também identificar as oportunidades. Portanto, neste primeiro ano, portanto, foi um ano que também usámos para explorar muito o uso da comunicação e da promoção de ciência, para criar também esta consciência e promover também estas dinâmicas mais socioeconómicas em torno, lá está, da ciência e da inovação, porque também é necessário que a ciência e os próprios cientistas, os próprios investigadores, consigam criar estas ligações com o tecido produtivo e com as populações, portanto, criar elos de confiança para mostrar as mais-valias que a ciência e o conhecimento então podem trazer nestes vários domínios. Portanto, desta forma, como referi, a estratégia de base que seguimos, esta primeira, foi esta temática relativamente à fileira dos frutos secos. Portanto, isto foi, lá está, uma vez que foi identificado um setor em Ferreira como um setor emergente, portanto, a cultura, principalmente a cultura da amêndoa. Portanto, atualmente é a grande aposta do agricultor, por várias questões. Além disso, na altura em que estávamos também, a época do ano em que nos estávamos a aproximar, era o segundo semestre de 2019, e portanto estes frutos estavam na sua altura de serem colhidos, serem consumidos, portanto estariam eventualmente ali mais em destaque. E portanto o que fizemos também para dar resposta a isto foi refletirmos um pouco sobre as informações que já tínhamos recolhido, sobre as atividades de D&D que tínhamos no CEBAL atualmente já a decorrer, que era para tentar fazer aqui um matching, não é, do conhecimento e da tecnologia que já poderíamos ter para contribuir para a fileira, mas também percebêssemos aqui se podíamos abrir novos caminhos de investigação, novas áreas que fôssemos percebendo e claro, fazer aqui uma forte interface do tecido produtivo para termos também o feedback, não é, e percebemos se o que tínhamos era bom, não é, para usar, e também que carecia automaticamente de maturação sempre e de ligação ao tecido produtivo nas suas óticas do tal amadurecimento da tecnologia, tal adaptação, e nesta ótica identificámos pelo menos 3 grupos de investigação com trabalhos que poderiam contribuir para a fileira internamente. Tínhamos aqui a parte da genómica agronómica, portanto, da valorização dos agroalimentos, e na área da engenharia de processos. Isto para quê? Para congregarmos aqui uma estratégia que pensámos de forma integrada, em que o foco fosse um pouco, que é o trabalho que também acabamos por desenvolver, na qualidade e para a diferenciação do próprio produto, amêndoa ou noz, a certificação de variedades e o seu valor nutricional, né? O valor nutricional do produto, e a valorização dos subprodutos, portanto, esta gestão dos subprodutos. Portanto, nesta linha, o plano de ação que desenvolvemos foi, numa fase inicial, olhando para a fila dos frutos secos, foi voltar a tentar, portanto, inicialmente o que tínhamos, o trabalho geral que tínhamos feito, foi focar-nos então em mapear e caracterizar os produtores de frutos secos no concelho de Ferreira do Alentejo. Numa segunda tarefa era, portanto, caracterizar a química, molecular e nutricionalmente as variedades da amêndoa do concelho, portanto, a amêndoa por ser a cultura com mais expressividade, e foi um trabalho desenvolvido pelos colegas mais, portanto, destes grupos de investigação, e que depois até a minha colega Liliana, na intervenção seguinte, vai falar um pouco mais em detalhe acerca desse tipo de trabalho. E numa terceira fase tínhamos programado fazer estas sessões de divulgação, em que pudéssemos divulgar o conhecimento adquirido, divulgar o conhecimento de parceiros também que tivessem nestas óticas, não só o conhecimento, como tecnologias, como outras óticas relacionadas aos produtos. Portanto,
Aquilo que vou-me centrar agora para vos mostrar, baseia-se mais na primeira e na terceira ação, portanto, deixando a segunda depois para a minha colega, eventualmente na segunda parte temos do seminário, no dia 18, depois também teremos mais alguma continuidade com a apresentação de outra colega relativamente a estes aspectos. Portanto, então, relativamente a este mapeamento, o que fizemos foi tentar identificar os empresários agrícolas e a área produtiva, portanto, tentar reunir com eles, tentar desenvolver visitas de campo, não é? Para nós também percebermos na prática, na ótica, na visão, aquilo que estava a acontecer. Portanto, para nós isto era uma peça fundamental no sucesso das nossas ações, não é? Nós identificarmos e vermos a realidade, e estas abordagens também muito junto dos produtores porta a porta, não é? Criar estes laços de proximidade e confiança, como já referi, fortalecem muito estas relações e esta confiança, e portanto para também criar a boa gestão das expectativas entre depois a questão das atividades de investigação e das investigações das atividades da indústria, que muitas vezes têm aqui um espaço temporal muito diferente, e é preciso que também cada um compreenda para poder depois também se gerir da melhor forma. E, portanto, o que acabámos por fazer foi também criar estes inquéritos de forma a que fôssemos averiguando também alguns aspectos mais concretos sobre a cultura, sobre as práticas agronómicas, a transformação do produto e a comercialização, e muito esta visão também da pegada ecológica nas produções. Numa primeira fase, então, isto remete sempre, vou remeter estes dados todos a 2019, portanto, por várias questões de tempos de comparação também, e aquilo que identificámos no território de Ferreira do Alentejo foram 29 empresários registados, numa área total de 1.408 hectares da área plantada entre amêndoa, noz e também avelã. Acabámos por nos aperceber que existia um empresário dedicado à avelã. Portanto, relativamente à amêndoa, com mais empresários, portanto 22 empresários, numa área total de 1.244,30 hectares, e de nós, 6 empresários com uma área total de 161,54 hectares. A avelã, como dizia, foi uma novidade, não tínhamos conhecimento dela, mas uma área mais pequena está representada também no território. O que percebemos é que estas áreas, tanto a amêndoa como nós, estão a representar, estavam na altura em 2019, agora os dados podem estar ligeiramente diferentes, mas representaria 8,5% da área plantada em todo o Alentejo. Se calhar isto importa contextualizar, não é? Obviamente de Ferreira, na região também do Alentejo, não é? E como há pouco o Sr. Vereador também referia, não é? A área de Ferreira, portanto, a nível de superfície agrícola, conta com 54 mil hectares. E, portanto, desses 54 mil hectares, a área de regadio já se situa em 27 mil. E a área de montada em 13.450. Portanto, apesar da superfície, ao nível do Alentejo, uma superfície a nível de concelho mais pequena, face a outros concelhos do Alentejo, no entanto tem uma área de regadio bastante elevada, não é? E é essa oportunidade que está a trazer, não é, a plantação destas novas culturas. Se verificarmos aqui, segundo o recenseamento agrícola de 2019, existiam no Alentejo 16.451 hectares entre amendoeiras e nogueiras. E, portanto, daí o posicionamento tanto que Ferreira também está a ter nesta ótica, portanto, também contextualizando este âmbito regional. Do ponto de vista dos inquéritos que desenvolvemos, só para vos dar aqui uma visão de que, assim, não tivemos, se calhar gostaríamos de ter tido respostas de todos os produtores, não tivemos, mas pelo menos demos para ter uma visão sobre aquilo que é as variedades de amêndoa e de noz que estão a ser plantadas, os inícios de atividade, para percebermos também em que altura é que estão, quando é que começam a ter rendimento, portanto, quando é que começam a ter mais produções. Portanto, a nível de variedades de amêndoa, conseguimos identificar, portanto, as referenciadas no território são de casca rija, entre a Belona, a Soleta, a Lorana, a Guara e a Antonieta, em que inícios de atividades, as mais antigas remontam a 2013, 2015 e 2016, e em 2018 e 2020 aparecem muito mais plantações destas culturas, portanto, que ainda não têm apanha, ainda não vão ter aquele retorno a nível de produção. Do ponto de vista das nozes, as variedades que identificámos foi a Tolar, a Serri, a Chandler, a Howard e a Madonna. E os inícios de atividade, tínhamos aqui datas muito distintas, portanto havia produtores já mais antigos, portanto já mais estabelecidos,
e outros produtores com relativamente recentes, portanto, com uma aposta bastante recente nesta cultura. O nível altivo de exploração, modo de produção, portanto, seriam todos entre intensivo e superintensivo, e modos de produção convencional, não encontramos nenhum biológico, embora exista produtores a fazer práticas mais biológicas, portanto, têm produções integradas. A questão do regadio, sem dúvida nenhuma, e a rega gota a gota predomina em todos. O que tentámos verificar foi se existiam outras atividades agrícolas na área, portanto, da plantação, aquele produtor, se tinha mais plantações, no geral não tinha, ou estava a apostar naquela cultura, ou não tinha outras. Pontualmente, sim, existia um ou outro produtor que também tinha vinha, também tinha tangerinas, citrinos, outras culturas frutíferas por ali, alguns sem aspecto comercial, portanto, só mesmo manutenção do espaço com outra atividade, com outra diversidade, e não com fim comercial. Do ponto de vista da transformação de produto e também dessa comercialização, portanto, qual era o destino desta produção inteira? Portanto, a transformação do produto para estes produtores não existe muita, portanto, a maioria deles, portanto, eles fazem só um primeiro descasque e uma secagem ao ar em campo, portanto, porque depois o destino de comercialização são as unidades de transformação. Portanto, as unidades de transformação que já existem na região e não só, portanto, referenciavam ser as daqui da região e fora dela, em que eles comercializam a granel, portanto, embalamento tipo big bag, embalamento por variedade, e, portanto, enviam para essas unidades de transformação de descasque, basicamente. Mas é de realçar que encontramos outros modelos de negócio para além destes. Portanto, temos aqui uma franja dos produtores que aposta na própria transformação. Portanto, encontramos, da perspectiva da amêndoa, encontramos produtores a vender amêndoa com casca e amêndoa e a tentar inovar ao nível do produto, portanto, fazendo aqui amêndoa torrada em forno de lenha e a comercializá-la, e também na área da noz, portanto, aqui a noz transformada, com alguma gama de produtos já, e portanto em que até se destaca a noz caramelizada, que muitos até já conhecem, e portanto receitas próprias e forma de comercializar e de ver e ter uma visão diferente e um pouco mais integradora do ponto de perspectiva das cadeias de comercialização, de produção e de comercialização, portanto uma cadeia mais integrada. Claro que estes produtores depois acabavam por ter outro tipo de capacidade tecnológica nas suas explorações, como o caso da noz, que já tinha removedor da casca, o secador, o calibrador, o separador por peso, enquanto os outros, portanto, não tinham este tipo de capacidade tecnológica interna. Do ponto de vista da pegada ecológica, portanto, existia aqui uma grande preocupação ambiental por todos os produtores, não achámos que isso fosse descurado, antes pelo contrário. A água era logo um dos primeiros tópicos que nos falavam, portanto, e a primeira coisa que há uma preocupação de gestão da água, de gestão com sondas, gestão com inúmeras já ferramentas tecnológicas que permitem avaliar a qualidade, portanto, dos solos e também esta necessidade hídrica das plantas. Tinham aqui uma preocupação com as embalagens dos fitofármacos e de não as deixar de qualquer maneira, portanto, entregá-las em sítios locais certificados, credenciados. E a questão dos subprodutos. A questão dos subprodutos era algo que identificavam, como esta questão dos ramos, das folhas, da biomassa, a própria casca verde, o cascarrão, a noz-uca também, e o que referenciava muito era a falta de opções. Portanto, aquilo que estavam a fazer era a queima da biomassa e, eventualmente, alguns produtores tentavam fazer o espalhamento desta casca verde ou do cascarrão, sem ter ainda muita noção do impacto agronómico que isso teria também na cultura ou nos solos. Portanto, deixando um bocadinho esta parte, passando só aqui muito rapidamente para as sessões de divulgação e demonstração que acabámos por desenvolver, portanto, elas fundamentalmente era a comunicação que estava aqui implícita, portanto, a comunicação, a discussão pública destes temas, a divulgação do conhecimento para a comunidade, para os agentes económicos, mas também para a comunidade, seminários como estes que estamos a fazer, mas também outros mais dedicados à comunidade em geral, e aquilo que eu mostro aqui é uma das iniciativas que desenvolvemos na altura, até mais dedicada à comunidade, de forma a promover também aqui a envolvência com eles e o que ocorre no território, e estas ações pretendiam muito também associar aqui uma parte também do marketing, da comercialização destes produtos, e também mostrar aqui a questão da dieta mediterrânica, que é a importância dos papéis, do papel dos frutos secos na nossa dieta, que ao fim e ao cabo isto é mesmo quase aquela questão de que quando nós todos aprendíamos na escola que na altura de São Martinho era as castanhas, não é? Portanto, e os frutos secos têm uma sazonalidade
nessa altura, não é? E as crianças e nós na escola aprendíamos isso, e o nosso objetivo aqui também era um bocadinho isso, era mostrar que neste território existe frutos secos, é um fruto de época, é um fruto do Mediterrâneo, e portanto as pessoas terem aqui uma ligação também com aquilo que está a ser feito na própria terra, não é? Próprio território. Portanto, deixo-vos aqui só algumas fotografias destas sessões que fizemos, portanto, estas discussões, estes temas que apresentámos, até relativamente à questão do show cooking também, as oportunidades gastronómicas que estes frutos têm, estas exposições, portanto, esta venda contribui também para a divulgação destes produtores e a sua prática comercial. Um exemplo que dou também relativamente ao fomento também desta economia rural foi também depois estes outros parceiros que nós temos que, sabendo o nosso trabalho, também acabam por integrar connosco, interagir connosco e acabamos por levar estes produtores a estas montras de produtos que podem também mostrar, isto falando mais da questão de produtores que têm outros modelos de negócio, não é? Que querem comercializar de outras formas. Portanto, também o contributo conseguimos trazer por via de outros nossos parceiros. Deixando aqui muito, para terminar, e deixando aqui umas reflexões e também falando aqui muito, ou chegando aqui ao ponto em que de facto temos aqui muitas oportunidades e identificamos obviamente muitos desafios, e essencialmente em duas vertentes, portanto, vimos, ou seja, houve uma oportunidade para a existência de unidades de transformação nas proximidades, e isso acarretou que houvesse a dinamização deste setor, não é? Que houvesse mais plantação, um aumento da plantação destes frutos secos. Há uns desafios muito grandes que são identificados pelo produtor relativamente às adaptações das variedades às condições endofoclimáticas, portanto há falta de estudos ainda sobre as nossas condições no Alentejo e como é que estas variedades, as práticas que devem ser desenvolvidas para elas terem mais produtividades e serem mais bem-sucedidas. E claramente a questão dos subprodutos. A questão dos subprodutos é algo que não está ainda muito definido na cabeça de muitos produtores, nem sequer planeado, porque muitos ainda nem sequer têm produção e, portanto, não estão nessa fase. E, portanto, isto é um alerta para uma reflexão e para desenvolvermos também, nessa componente da investigação, oportunidades para esta valorização dos subprodutos. Do ponto de vista da própria ação do centro de transferência, o território aqui que nós sentimos foi que havia uma grande necessidade destas relações de proximidade com a ciência, mas também vimos muitas vezes este primeiro desconhecimento ou descrédito relativamente àquilo que era o nosso trabalho. E houve realmente esta ligação, promoveu muito esta confiança e este crédito também junto às populações e dos produtores. Já não somos desconhecidos, já passamos a ser um bocadinho conhecidos. O facto de também desenvolvermos estas dinâmicas ao nível do rural, portanto, usar este conhecimento para isso, verificamos que temos já bases e indícios bastante grandes que pode promover muito aqui questões da mudança, não é? Tanto para o setor produtivo como também para o poder público local, porque ao fim e ao cabo também influenciamos de alguma forma estas políticas públicas ao nível aqui da Câmara Municipal, portanto, permite aqui uma nova visão e desenvolvimento de outro tipo de políticas. Portanto, muito obrigada.